Queremos rogar, Senhor Deus, neste momento, as bênçãos que o Senhor tem nos céus para aqueles irmãos, Deus, que com fidelidade compareceram no Teu altar, depositando os dízimos e as ofertas. Pedimos ao Senhor, Deus, que jamais venha faltar, ó Deus, o pão de cada dia, que jamais o devorador venha, Deus, entrar nos seus lares, mas que somente o poder do Espírito Santo possa invadir a presença deles, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que é um prazer enorme estar aqui nesta manhã para poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em meu coração para esta igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Deixe sua Bíblia aberta nesse Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Esta manhã eu quero pensar com você sobre um tema que eu gosto muito. Falar sobre missões. Quando eu estava no seminário, o meu apelido era no seminário Senhor Missões, porque toda vez que eu ia pregar na capela, não tinha outro sermão, não ser um sermão missionário, tentando levantar vocacionados. O que Deus mais quer neste mundo é levantar pessoas para poder trabalhar para Ele, porque Ele diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Querido, estamos vivendo esse ano em ano de Copa do Mundo. E eu fico vendo os jogadores do Brasil, de todos os clubes, na expectativa de ver os seus nomes saindo na lista de convocados da seleção brasileira. Porque todos os meninos, desde novinho até os jogadores profissionais, o sonho deles um dia é vestir a camisa e defender a sua seleção, em todos os países. Mas nós fomos chamados para poder defender uma seleção que jamais perde, que é a seleção do Senhor Jesus. Eu quero dizer a você nessa manhã que Deus está te convocando para você entrar em campo. Entrar em campo com Jesus Cristo. Sabe, nenhum jogador gosta de ficar no banco de reserva. Por mais que ele seja ruim. Eu lembro que quando eu era mais jovem, sempre gostei de jogar futebol. Não fui tão ruim. Mas para me deixar para baixo, era colocar no segundo tempo. Ou no banco de reserva. Às vezes tinha um camarada que era dono da bola. Pior do que todo mundo, jogava, entrava, era o primeiro a ser escolhido, porque é o dono da bola. Mas como eu não tinha bola, eu tinha que ficar na reserva para aquele camarada que era o pereba. Sabe, aquele canela de pau. O pior camarada do time. Mas infelizmente, algumas vezes nós tínhamos que ficar no banco. Mas na seleção de Jesus, nós somos chamados para entrar em campo. Não ficar na arquibancada apenas olhando, vendo o jogo acontecer, vendo tudo acontecer. E nessa manhã eu quero pensar com você sobre o tema sendo usado por Deus para cumprir a sua missão. Você está aqui neste mundo para cumprir uma missão. Jesus veio a este mundo e cumpriu a sua missão. Grandes homens do passado, cumpriram a sua missão até o ponto de dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele cumpriu a sua missão. Eu gosto muito do texto de Paulo, quando ele diz lá em Atos 20, 24, que diz, não dou minha vida por valor, importante que eu complete a minha carreira e complete a missão que o Senhor Jesus me deu para fazer. Esse é o legado que o homem de Deus deixou, que você pode deixar também, cumprir a missão que o Senhor Jesus deu para fazer. Mas infelizmente vivemos em um mundo moderno, onde as pessoas não se importam mais com os outros. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão indo para o inferno, que passam por nós dia a dia, talvez no local de trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas, sem quer ouviu já falar do nome de Jesus. Queridos, eu tenho um desejo muito grande em meu coração. Esse desejo eu compartilho com muitas pessoas. É de um dia ver o inferno vazio
só o diabo lá, com os seus anjos, chupando o dedo. E lá no céu, aquela festa que só nós sabemos fazer. Porque a palavra de Deus diz que haverá festa no céu. A boda será na casa do Cordeiro e não no inferno. Mas para isso acontecer, nós precisamos e devemos entrar em campo para poder compartilhar de Jesus para aqueles que não conhecem. Mas infelizmente muitas das vezes, nós olhamos somente para nós mesmos. Nós temos um defeito muito grande de olhar somente para o nosso umbigo. E não olhar para as pessoas, para os sedentos. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar com você esse texto de Mateus 14, versículo de 13 a 21. Você que abriu, deixa a Bíblia aberta. Eu estarei lendo na versão Nova Internacional, na NVI. Acompanhe comigo. Diz assim o texto. O texto fala sobre a primeira multiplicação de pães. Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comidas. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou à multidão que se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, deu aos discípulos, e à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Querida, essa é uma passagem linda, onde Jesus opera um milagre lindo. E talvez você pensando: Maurinho, o que esse texto tem a ver com missões? Tudo a ver. Não é globo, não, mas é tudo a ver. Gente, esse texto fala que Jesus, depois de um dia de trabalho, de cansado, depois de estar viajando para cima e para baixo, ele resolveu se retirar. Muitas das vezes nós estamos assim também, estamos cansados, queremos ficar sozinhos, a sós, ninguém nos incomoda, queremos entrar no nosso casulo, ficar quietinho. Jesus também queria ficar no seu momento a sós. Mas, ao ir para um lugar deserto, no meio do caminho as multidões viam ele passando e o seguiam. Porque as pessoas estavam sedentas de Jesus. É como nos dias de hoje, as pessoas estão sedentas. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão sedentas do Senhor Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Esse mundo só será transformado por Jesus. É triste, você liga a televisão, você só vê desgraça. Você compra um jornal, você pode torcer, só sai sangue. As pessoas precisam de Jesus. Não há outro meio para poder transformar esse mundo a não ser Jesus. Jesus Cristo é o único que transforma. É o único que tem poder para mudar a vida do homem. E naquele momento as pessoas viam que Jesus era o único que poderia fazer, operar milagres. Ele é o Jeová Rafá, como nós cantamos, o Senhor que cura. Então as pessoas iam em busca da cura, dos milagres, também para ouvir Jesus falar. Aprender-se com Jesus. E o texto diz que Jesus saiu e a multidão foi atrás dele. E nesse texto eu aprendo 3 lições que eu quero compartilhar com você nesta manhã. O que fazer para ser preciso, o que fazer para ser usado na missão de Deus, o que eu preciso fazer para que Deus me use na missão. Primeira coisa, no versículo 14, olhe para o mundo com os olhos de Deus. Olhe para o mundo, olhe para as pessoas com os olhos de Deus. Precisamos olhar com os olhos de Deus para as pessoas, queridos. Diz o versículo 14 que
Quando Jesus saiu do barco, viu a tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus, ele olhou com um olhar de compaixão. Ele não olhou com um olhar de desprezo. Quando a Bíblia fala, Jesus conta a história de um bom samaritano que estava viajando, que havia um judeu, foi assaltado, bateram muito nele, ficou jogado para escanteio. E passou um levita, olhou de lado, viu um sacerdote, passou, olhou de lado, mas um samaritano que era inimigo dos judeus, olhou para aquele judeu e teve compaixão. Querido, é isso que Deus quer de nós. Precisamos e devemos olhar o mundo com compaixão. Precisamos olhar o mundo também com o olhar de Jesus, com o olhar de Deus, com o olhar de misericórdia. Sabe o que é olhar com misericórdia? Deus um dia olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Deus olhou para a nossa miséria, para quem nós somos, porque nós não merecemos o céu. Nós somos pecadores, somos falhos, mas Ele com o seu olhar de misericórdia olhou para mim e para você e disse: eu amo você. Eu vou lhe dar o céu porque eu amo você. Não porque você merece. Ele olhou para a nossa miséria com o coração dele. Querido, precisamos olhar para o mundo com coração, com compaixão. Quantas pessoas você conhece que precisam desse olhar? Olhar de misericórdia e compaixão. Também precisamos olhar o mundo com um olhar de amor. Essa semana entrei em crise com Deus por causa desse sermão de hoje. Falei: Deus, como assim? Eu falei: olha, meu filho, fala isso. Porque eu olhei para o mundo com um olhar de amor. Quando meu filho estava lá na cruz, eu poderia muito bem resgatá-lo. Eu poderia muito bem intervir naquela situação. Meu coração não estava aguentando mais de ver meu filho sofrendo, mas por causa do amor que eu sinto pela humanidade, eu permito que ele se entregue por amor. E esse amor de Jesus que está invadindo nossos corações, e precisamos compartilhar esse amor para outras pessoas, com nossos amigos de faculdade, de trabalho, nossa vizinhança, nossa família. Eles precisam conhecer o Deus de amor. No mês de novembro passado, nós estivemos ali em Guiné-Bissau, e nós fomos numa aldeia totalmente muçulmana, 100% muçulmano, não havia um cristão sequer. Eu confesso aos irmãos que eu fui com medo, porque não sabe a reação do muçulmano. Mas quando nós chegamos ali, o Espírito Santo já estava ali. E o amor tomou conta do nosso coração, a ponto de tomar também no coração daquelas pessoas. E eles simplesmente começaram a se agradar de nós de uma forma tão grande, a ponto de dizer: vocês são parecidos conosco, podemos orar com vocês, depois queremos que vocês orem por nós, ore ao Deus de vocês em nosso favor. Queridos, isso só pode acontecer com o amor do Senhor Jesus, porque Ele quem faz esse mover em nosso meio. Então, hoje, nós podemos ver que o amor pode mudar a vida de muitas pessoas. E Jesus olhou para aquele povo com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Então, querido, procure olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Porque assim, foi um dia que Deus olhou para você com um olhar de compaixão, misericórdia e amor. Segundo ponto preciso para ser usado na missão de Deus: você precisa, querido, obedecer à ordem que Ele dá. É necessário obedecer à ordem de Jesus. Eu lembro de quando eu estava no tiro de guerra, havia uns camaradas que não gostavam muito de obedecer. Eu era monitor. Franzininho, fraquinho, mas era monitor. Tinha uns caras muito mais fortes do que eu, que não gostavam de obedecer à ordem que o comandante me dava para poder passar para a equipe, para o grupamento, e eles não queriam nem obedecer. Mas eu lembro que um dia eu falei assim: olha, ordem
É ordem. Se você não quiser obedecer, eu vou lançar o relatório. Depois o comandante vai ver. Você vai entrar, você vai ver a consequência da sua desobediência. Querido, toda obediência, ela precede a bênção. Amém? A obediência precede a bênção. Eu gosto muito de Deuteronômio 28, que diz que aqueles obedientes não precisam pegar nada emprestado, porque diz a palavra de Deus que emprestará muitas nações. Diz também que os obedientes não precisam correr atrás da bênção, mas sim que a bênção corre atrás dele, alcança e permanece. Isso é a consequência da obediência. Então, a palavra de Deus diz que, nessa passagem, obedeçam a ordem que Deus lhe dá. Se você quer alcançar a bênção do Senhor, obedeçam. Seja um servo obediente, obedeçam. Sabe, essa passagem é uma passagem linda. Todos os evangelhos relatam essa história. De tão importante que ela é. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, como João. Mas João dá mais detalhes dela. João fala na história que, conta que nessa passagem já havia um menino. Eu quero voltar um pouquinho na história. Eu quero contar a história da maneira que eu imagino como foi. Jesus passando, indo, a multidão atrás, aquele menino devia estar em casa, brincando com seu irmãozinho, ou jogando a bolinha de gude. De repente ele corre no portão, vê a multidão passando e pergunta: o que é isso aí? Será alguma manifestação contra Herodes? Aí uma pessoa diz: não, é o mestre, ele está indo adiante. Eu posso imaginar com a minha mente fértil, eu viajo muito na história bíblica, e eu imagino aquele menino correndo para dentro de casa e disse: mamãe, Jesus foi para lá, eu posso ir também? E a mãe daquele menino vai assim: filho, você pode ir. Ele vai correndo, daqui a pouco ele vai dizer: peraí, volta aqui. A mãe do menino vai na cozinha, pega um bornal, faz o seu lanchinho, coloca 5 pães e 2 peixinhos. Filho, toma aqui o seu lanchinho. Porque aquele profeta, quando começa a falar, ele não para. Ele é crente. E o crente gosta de pregar, gosta de falar, gosta de compartilhar. Tem que ser assim. E diz o texto que aquele menino foi no meio da multidão. Estava no meio da multidão. E de repente, já tarde, um dos discípulos, João relata que foi Filipe, já estava com fome. Assim: mestre, já é tarde, eu já estou com fome. Imagina essa multidão toda aí. Nós estamos no meio do deserto. A única coisa que tem aqui é pedra, pedra e pedra. Eu não sei se o Senhor faz o milagre de transformar essas pedras em pães, né? Mas só tem pedra. Então é o seguinte: dispersa essa multidão. Peça para que ela vá a algum povoado, alguma aldeia, alguma vendinha pertinho aqui, se porventura houver, para que compre algum alimento, algum pão. Aquele discípulo queria ouvir de Jesus o seguinte: é isso aí, já estou cansado mesmo. Fala, vocês aí, os 12 aí, bom, dispersa a multidão que eu vou dormir agora, vou me relaxar. Essa era a resposta que o discípulo queria ouvir de Jesus. Mas não foi assim. Jesus simplesmente olhou para aquele discípulo e disse: dá a essas pessoas de comer. Dá-lhe voz de comer. Aí eu fico imaginando aquele discípulo, né? Como assim, Senhor? Estamos no deserto, não tem nada. Talvez aí alguns podem ter conversado com os outros: o mestre agora está delirando. Acho que o sol do deserto afetou o cérebro dele. Porque ele está dando de comer esse povo, não temos nada. E mesmo se tivesse dinheiro, não teria como comprar para muita gente. É muita gente. E diz o texto que aqueles discípulos: olha, vamos ver o que nós temos aqui no meio desse povo aqui. E Jesus disse: vai ver o que vocês encontram aí. E coloca o grupo sentado de 100 e 50. Aquele monte de gente, 50, 100, 100, 50, 50, 100. E os discípulos começaram a passear no meio do povo. Olhar para o povo. Querido, Deus nos chamou para andar com o povo, no meio do povo.
E os discípulos estavam no meio do povo ali, vendo a necessidade, cada um. De repente, aquele menino pega o seu bornal, estende o pano de prato e diz: vai ser agora a hora da merenda, agora é a hora do lanchinho. E quando ele vai, coloca os seus pães e peixes ali, o discípulo disse: parem, o mestre pede o seu lanche. O que me chama a atenção nesse texto é que aquela criança, aquele menino, ele não questiona nada. Simplesmente ele pega o seu pão, e os seus pães e peixes e dá na mão dos discípulos. Sem fazer nenhuma pergunta, sem nenhum questionamento. Muitas vezes quando Deus pede alguma coisa de nós, por que, Senhor? Para quê? Como assim? Nós somos muitos questionadores em relação ao chamado de Deus para nossas vidas. Às vezes Deus está falando com você a vida toda. Você fica assim: eu preciso de mais um sinal. Eu preciso de mais um sinal. Quer que Deus fale comigo em português claro. Que não use outras línguas. Que não fale em dialetos. Não fale em grego nem aramaico, fale em português claro. Deus está falando com você, queridos. Eu não sei há quanto tempo, mas Deus está falando com você. E aquele menino simplesmente ele dá nas mãos dos discípulos. Diz a palavra de Deus que o discípulo pega aquele pães e peixes e dá nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus, ele pega aquele pães e peixes, levanta para os céus e dá graças a Deus. Eu pergunto: o que aconteceu na hora que Jesus deu graças a Deus? Talvez alguns estão pensando: houve multiplicação de pães e peixes, mas não houve. Porque se houvesse a multiplicação de pães e peixes naquele momento, até hoje, na internet, nos canais de televisões, estaríamos ouvindo o grande noticiário: multidões de pessoas são mortas na Palestina por pães e peixes, soterradas por pães e peixes. Mas não foi isso que aconteceu. Simplesmente Jesus deu graças. Depois de dar graça, ele pegou o pães e peixes e começou a repartir com os discípulos. Pães, pedaço de peixe. E a maneira que ele ia repartindo, ia acontecendo a multiplicação. Cresceu. Assim foi crescendo. E diz a palavra de Deus que todos comeram. Os discípulos passaram ali, deram para toda a gente. E foram mais de 5 mil, cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Por baixo deveria ter umas 13 mil pessoas ali naquele dia. Por baixo. Porque se tinha 5 mil homens, no ministério de Jesus, o que mais acompanhava Jesus são as mulheres, então devia ter muito mais mulheres do que homens. Porque onde Jesus ia, as mulheres estavam apoiando o trabalho de Jesus. Jesus faz aquele milagre, opera aquele milagre, com a ajuda dos discípulos. Porque a ordem foi: dá a eles de comer. E Deus disse para mim e para você nessa manhã: dá a essas pessoas de comer. Nós temos o pão da vida, que é Jesus. Nós estamos na casa do pão. Nós temos o pão. Houve um tempo em Belém. Belém significa a casa do pão. Que faltou pão e o povo de Belém tiveram que sair da casa do pão. Como no caso de Noemi e sua família. E foram morar em outra cidade. Depois eles voltam para a casa do pão. Então talvez tem pessoas que você conheça que está passando fome, porque não estão na casa do pão, mas já estiveram na casa do pão e precisam voltar para a casa do pão. Essa missão também é sua, de trazer essas pessoas para a casa do pão. Nós precisamos alimentar as multidões, queridos. Fomos chamados para isso, para ganhar multidões e também cuidar bem delas. E o que me chama a atenção nesse texto, nessa passagem, que aquele menino, ele não murmurou. O discípulo também não murmurou. Simplesmente obedeceram ao comando do mestre. Precisamos
obedecer ao comando do Senhor. E terceiro ponto para ser usado na missão, é preciso colocar tudo nas mãos deles. Olha o que nos diz o versículo 18. Diz assim: tragam-nos aqui para mim, disse ele. Jesus me deu a ordem: traga tudo que você encontrar aqui, traga nas minhas mãos. Queridos, precisamos colocar nas mãos de quem sabe fazer as coisas. Milagre eu não posso fazer, milagre você não pode fazer, mas nós conhecemos o que pode fazer, e precisamos colocar nas mãos dele. Tem coisas que eu e você podemos fazer, mas tem coisas que só ele pode fazer. Nós podemos recolher os pães, nós podemos ir até as multidões, nós podemos conseguir atrair as multidões, mas mudar a vida das pessoas só Jesus. Mas Jesus quer te usar para isso. Ele quer usar a sua vida para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu gosto muito de uma história do João chinês. João, um chinês, nome não muito comum para o chinês, mas era um apelido, um nome dado a ele. Certa vez, João, ele estava andando, João era cristão, crente em Jesus, e encontrou-se com um ateu. E o ateu fazendo de tudo para poder fazer uma pegadinha com o João, o chinês, disse: João, que bom que você está aqui. Quando você morrer, João, o que você vai fazer quando chegar lá no céu? Assim, bem ironicamente, João disse: olha, quando chegar no céu, eu quero correr para os braços de Jesus, pular no braço dele, dar um beijo nele e dizer: obrigado porque o Senhor me salvou. Muito bem, João. E qual a segunda coisa que você vai fazer quando chegar no céu? Eu vou procurar aquela pessoa que me levou até Jesus e vou dizer assim: obrigado porque eu estou aqui, porque você compartilhou o amor dele por mim, comigo. E o chinês e o ateu insatisfeito faz a terceira pergunta, já irado: mas João, qual a terceira coisa que você vai fazer no céu, João? Quando chegar no céu, eu quero ir atrás daquele missionário que foi no meu país e compartilhou de Jesus para que o evangelho chegasse até mim. E diz a história que o ateu ficou tão furioso que saiu dali pisando bravo, né? Dizendo: não tem jeito. Queridos, precisamos fazer com que as pessoas conheçam Jesus, seja ela quem for ou como for, mas que elas precisam conhecer o Jesus que eu e você conhecemos, elas precisam. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que se dizem conhecer Jesus, mas só de nome, mas não tem aquela intimidade com Ele, não tem aquela aproximação com Jesus. O que Jesus quer que nós sejamos discípulos dele, porque a ordem foi: ir de fazer discípulos de todas as nações, isso incluindo Itaperuna, a sua casa. Sabe, queridos, quando eu era mais jovem, eu tive sempre, acho que todo cristão tem um desejo muito grande, ardente, de ir a Israel, a Jerusalém. Quem tem esse desejo aqui, levanta a mão. Eu ainda tenho. Se alguém quiser me presentear com a passagem para Jerusalém, estou aceitando, tá bom? Estou orando por isso. Mas um dia eu falei: Deus, eu quero muito ir. Mas Deus falou assim comigo: Senhor Amaurinho, por que você quer ir a Israel? Eu falei: Senhor, eu quero ir andar na rua que o Senhor andou lá. Eu quero ir aonde o Senhor esteve, visitar o cenáculo, ir lá no Monte Calvário. O único lugar que eu não quero ir é no túmulo, porque eu sei que o Senhor não está lá. O que eu vou fazer no túmulo? Então, naquele dia, eu conversando com Deus falou comigo assim: olha, Maurinho, o mais importante para você e para qualquer pessoa não é andar aonde eu andei. O
mais importante é permitir que eu ande através de você em lugares onde eu nunca tive. Sabe, querido, talvez Deus nunca teve na sua faculdade, talvez Jesus nunca teve no seu serviço, ou na casa do seu vizinho, ou na casa de algum parente seu. Mas Deus quer que você permita que Ele ande através de você nesses lugares. Toda vez que eu ando lá na capelinha, toda vez que eu ando nas viagens missionárias, eu pergunto, Deus, me permita que eu ande em lugares onde você nunca esteve, porque esse é o meu desejo, eu quero cumprir a tua missão, a tua ordem, porque Jesus quer andar através de nós. E Ele nos chama para ser usado por Ele. E eu falo assim, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a se colocar nas mãos de Jesus. Porque nas mãos de Jesus é o melhor lugar para se estar. É nas mãos dEle. Ele pode fazer maravilhas na sua vida e também através da sua vida. Quando eu estava fazendo essa mensagem ontem, e quando chegou nessa parte, eu falei assim, Deus, eu quero ser usado por Ti mais uma vez. Então eu me coloco nas Tuas mãos. Sempre eu quero estar nas Tuas mãos. Porque nas mãos de quem está, quem sabe fazer, as coisas sempre saem melhor. Um exemplo, se você comprar uma bola de basquete, ou se eu comprar uma bola de basquete, ela na minha mão, eu creio que ela não vale mais do que R$70. Mas uma bola de basquete na mão de Michael Jordan, vale bilhões. Fez dele o maior cestinha de todos os tempos, o rei das quadras de basquete. Então depende na mão de quem estão as coisas. Uma raquete, uma bola de tênis, na minha mão não serve para nada, porque eu nunca aprendi a jogar tênis, muito mal ping-pong. Mas na mão de Guga, ela fez dele o número 1 do mundo. Uma vara na minha mão, ela simplesmente serve para poder tocar algum cachorro. Como lá em casa, ontem eu estava brigando com a minha cachorrinha que fugiu de casa, serve só para isso. Mas nas mãos de Jesus, nas mãos de Moisés, ela serviu para poder abrir o Mar Vermelho e o povo de Israel passar em terra seca. Depende das mãos de quem está. Uma seta, um estilingue, nas minhas mãos, quando eu era criança, eu servia para poder quebrar vidraça ou arrancar rabo de lagartixa no muro. Não façam isso. Fiz muito quando criança. Mas nas mãos de Davi, ela foi suficiente para poder derrubar Golias. Então depende na mão de quem está. Alguns pregos nas minhas mãos só servem para poder pregar algum quadro na parede, ou tentar arrumar algum móvel lá em casa. Mas nas mãos de Jesus foi suficiente para poder salvar toda a humanidade, a mim e a você. Então, querido, depende na mão de quem está. Precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus para ser usado por Ele, para a glória dEle. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Preste muita atenção nesse vídeo. Esse vídeo falou muito no meu coração. Eu espero que fale ao teu coração também neste momento. Pode soltar o vídeo.
pessoal da multimídia. Esse vídeo conta a história. Pedro. Isso, o áudio já veio, falta só a imagem agora. Isso, volta um pouquinho. Pedro, por que você não troca uma ideia com aquele cara? Pô, bem que eu podia trocar uma ideia com aquele cara, hein, meu. É, vai lá. Ah, mas... sei não. Vai lá, fala do meu amor pra ele. Ah, mas tem aquelas duas pessoas ali, eu fico com vergonha. Se elas pelo menos fossem embora, nossa. Bom, mas mesmo assim, eu tenho vergonha. Se ele viesse até mim, hein? E aí, mano, quantas horas aí? São 2h10, mano. Pô, valeu. Opa. Ah, isso não é meu ministério, não. Meu telefone na hora que ele desligou. Quantas oportunidades você perdeu? De quantas mais você precisa? Há Marias, Paulos, Filipes, que passam por vocês todos os dias. Te encontram nos sinais, no trabalho, no metrô e pelas ruas. Porque é tão difícil compartilhar um sorriso, dizer obrigado e não se conformar com a indiferença? Muitos escondem o chamado, que é o amor ao próximo, atrás da religião, de uma faculdade, concursos públicos. Não se conforme. Sua missão está mais perto do que você imagina. Faça a diferença. EMU, Escola de Missões Urbanas. Quantas oportunidades já perdemos? De quantas mais nós precisamos? Ou precisaremos para poder compartilhar de Jesus? Queridos, eu convido você a fechar seus olhos, curvar suas cabeças. Deus chama você para cumprir a sua missão. Você não está aqui apenas de passagem, de passeio. Assim, Deus quer que você cumpra a sua missão. E a ordem que Jesus dá é dar às pessoas de comer. É tão simples compartilhar o amor de Jesus. É tão simples. É tão fácil ser cristão em nosso país. Eu quero que você, neste momento, faça uma oração comigo. Uma oração diferente. Uma oração cantada. Que você possa cantar essa canção como oração ao Senhor Jesus. Essa canção diz: sonda-me, Senhor. E o refrão dela diz: usa-me. Olha assim. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aquele menino, ele nunca poderia imaginar que ele seria usado por Senhor Jesus naquele dia, naquela tarde. Não passava pela sua cabeça que ele seria usado para poder alimentar uma multidão. Os discípulos também não passavam pela cabeça deles que ele seria usado para poder alimentar aquelas multidões. Mas eles estavam dispostos a obedecer ao Senhor Jesus. Você que cantou essa canção, essa primeira parte, eu convido você a ficar de pé neste momento. Porque essa canção que você fez foi uma oração. Você disse, usa-me. E Deus quer usar a sua vida, Ele vai usar a sua vida. Você que cantou essa canção como oração, fique de pé. Vamos cantar novamente. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja de pé, dizendo, usa-me, conforme o teu querer, conforme a tua palavra. A tua igreja está dizendo que queremos ser, Deus, como um farol, queremos ser luz para as nações, queremos ser ponte para que outras pessoas entrem no céu através de nós. Pai, em nome de Jesus, venha dar força ao teu povo, venha dar sabedoria ao teu povo, palavra do Senhor ao teu povo. Oh Deus, coloque em nossos corações um amor igual ao teu, Senhor. Queremos ter um coração igual ao do Senhor, disposto a obedecer, disposto a ir até o final. Oh Deus, Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor Deus venha abençoar o teu povo de tal maneira para que eles possam sair daqui, ó Deus, com o coração flamejando, Deus, pela obra missionária, querendo ganhar suas famílias, seus amigos, seus parentes, colegas, vizinhos, todos para o Senhor. Ó Deus, queremos alimentar as multidões,
com a tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, faça da tua igreja, Deus, um farol, que possamos a cada dia sinalizar o reino do Senhor aqui na terra. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Ande de pé, queridos, queremos orar encerrando. Nós queremos agradecer você que nos acompanhou pela internet, no seu local de trabalho, em casa, aonde você está. Nós queremos orar por você também. Queremos orar agora pelo senhor Osmar, que mora no Rio de Janeiro e necessita de uma vaga na UTI. Sabemos que Deus tem esse poder para poder liberar essa vaga. Também queremos orar pela Nicéia Dias. Ela tem câncer e não está nada bem, mas o nosso Deus, cantamos hoje, que Ele é o Senhor da cura, o Jeová Rafá. Ele vai aonde a medicina não consegue ir, amém, igreja? Ele já está lá. Também queremos orar pelo Senhor Heraldo Amaral Muniz, que está internado por conta do acidente. Senhor Heraldo, ele é membro, se não me engano, da Terceira Batista. Senhor Heraldo Muniz, vamos orar para essas pessoas. Com suas cabeças, vamos orar. Você em casa também, ore conosco, porque diz a palavra de Deus que a oração do justo pode muitos efeitos. A oração da fé salvará o enfermo, amém? Isso é bíblico, é a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos orar, Deus, por aqueles que estão em casa, Deus, estão nos acompanhando pela internet. Senhor Deus, venha alcançar com a tua graça, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, aqueles que não conhecem o Senhor, Deus, aqueles que já são salvos, que eles possam entender a missão do Senhor na vida deles. Pai, pedimos, Deus, para aqueles que estão doentes, Deus, como o Senhor Heraldo, pela Nicéia, Deus, pelo Senhor Osmar, que está guardando vaga na UTI. Pai, em nome de Jesus, entra com providência do Senhor. Nós cremos na ação do Senhor, cremos no poder do Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, cumpra o teu querer na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Deus nos dê, Deus, uma tarde de bênção, uma tarde de alegria, e que logo mais possamos estar aqui na tua casa, louvando, adorando e bendizendo o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar. Lembrando que logo mais teremos apenas um culto, às 19h30. Tenha uma boa tarde em nome de Jesus. Assim estamos encerrando o culto desta manhã. Amém.